vamos começar as aulas de patologia do aparelho reprodutor feminino. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre patologias do ovário. Nós temos aqui uma visão do aparelho reprodutor feminino de gatas e de vacas, só destacando as estruturas que fazem parte desse aparelho, desse sistema reprodutivo, reprodutor. Nós vamos começar falando nos ovários. Nós vamos aqui na gata, que é um animal multíparo, enquanto que a vaca normalmente é unípara. Também vimos aqui o ovário e as outras estruturas, que nós vamos ver ao longo dessas aulas de aparelho reprodutor. O ovário, em geral, nos mamíferos, ele é formado por uma região cortical e medular. Na maioria das espécies, você vai encontrar aqui os folículos na região cortical, que é a parte externa, e na região medular você vai ver a presença de vasos, da intensa vascularização, que irrigam o ovário, que entram aqui pelo hilo. A exceção desse caso são as éguas, onde há uma inversão dessas duas camadas, como nós vemos aqui na imagem, do lado esquerdo, e a região onde você vai encontrar os folículos é a região mais interna, onde se abre para a chamada fossa ovárica. Isso vai ter importância porque nós vemos que o ovário é revestido por um epitélio germinativo e esses folículos, eles crescem em direção a esse epitélio e ocorre a ruptura com liberação do ovócito em qualquer área da superfície do ovário, na maioria das espécies. Enquanto que na égua, somente essa área aqui, a fossa ovárica, é revestida pelo epitélio germinativo e a liberação do ovócito ocorre exclusivamente nessa região. Então, nós vemos aqui a diferença entre os ovários de égua e os ovários de uma vaca. Então, nós, inclusive, com um folículo maduro já com ruptura desse folículo. Antes de falar de algumas patologias, nós vamos fazer uns breves comentários sobre algumas alterações do desenvolvimento do ovário, como os ovários acessórios. Então, a presença de mais de 2 ovários ocorre eventualmente. Então, 3 ovários conectados por um tecido conjuntivo são chamados de ovários acessórios. Então, quando a gente vê aqui a presença de mais de uma estrutura nesse desenho, todas conectadas, são chamados de ovários acessórios. Isso é raro nos animais, geralmente é uma alteração do desenvolvimento que ocorre por uma falha na divisão das gônadas indiferenciadas, formando mais de uma estrutura. Algumas vezes, a presença de um ovário supranumerário pode levar a um problema durante a castração, onde não são retirados todos os ovários, fica um ovário remanescente. Essa foi uma complicação que ocorreu, foi relatada num blog de um médico veterinário, cirurgião, André Carneiro, da Critical Care Cirurgia Especializada. Ele relatou que esse animal havia sido castrado e ainda continuava a entrar no cio. E durante a cirurgia ele encontrou essa massa, esse ovário supranumerário que tinha ficado, e ele infeccionou, fez essa reação supurada, fez essa ovarite supurada, devido ao tipo de fio utilizado, que favoreceu a ocorrência de uma infecção e levou a esse processo inflamatório.
Entanto, não é tão raro serem relatados cadelas ou gatas que entram no cio após a castração por conta da presença de ovário remanescente, que era um ovário acessório, não foi identificado no momento da cirurgia de castração. Os ovários podem apresentar algumas alterações degenerativas importantes, né, como, por exemplo, a hipotrofia ovariana. A hipotrofia ovariana, ela se caracteriza por uma diminuição ou uma ausência de foliculogênese. Então, o que chama atenção nessa imagem que vocês veem aí é que a superfície do ovário está lisa, não se vê folículos em desenvolvimento. Isso é que caracteriza geralmente a hipotrofia ovariana, né? A ausência de foliculogênese. Essa hipotrofia ela pode ocorrer por conta de senilidade, e aí frequentemente ela vem acompanhada de fibrose, né? Tem hipotrofia e fibrose, porque à medida que os ciclos vão ocorrendo nessa fêmea e os folículos vão rompendo e liberando os ovócitos, aquela área cicatriza com fibrose, e aí ao longo da vida, né, numa idade mais avançada, esse ovário vai apresentar já a área de fibrose e uma quantidade muito menor ou muito pequena de folículos ovarianos. Também é relatado a hipotrofia ovariana em outras condições, né? Doenças crônicas caquetizantes e a desnutrição frequentemente também são fatores responsáveis pela hipotrofia ovariana. Então, nesse caso aqui, nós vemos um exemplo de uma hipotrofia ovariana associada à anexa nutricional. Então, um animal que passa por período de fome, ele pode deixar de fazer a foliculogênese. E o que chama atenção nessa imagem é que essa região está muito escura, a gente vê uma área bem escura aqui, né? E a região cortical muito fina, não se vê folículos em atividade. Então, a atividade foliculogênese está ausente em ambos os ovários. Essas alterações são comuns em animais que vivem em regiões onde há períodos de restrição de alimentação. Outras doenças crônicas, né, infecciosas, que levam a quadros semelhantes, por exemplo, as verminoses, com hipoproteinemia, também podem estar associados à ocorrência de hipotrofia ovariana. Dentre as alterações ovarianas, os cistos ovarianos são a de maior importância, são alteração de maior importância. No entanto, nós podemos dividir os cistos em dois tipos. Aqueles cistos com significado clínico, com alterações hormonais, e os cistos sem alterações hormonais, que não provocam alterações hormonais. Por isso, é importante a gente sempre tentar identificar e diferenciar o tipo de cisto. Existem numerosos tipos de cistos, nós vamos colocar alguns aqui, como por exemplo, o cisto paraovariano. Cisto paraovariano, como a gente vê aqui na imagem, como o nome está dizendo, é um cisto paraovariano. Ele cresce em estruturas que estão presentes ali nas vizinhanças, nas jacências do ovário, como, por exemplo, ductos mesonéficos persistentes. Então, muitas vezes os cistos paraovarianos originam-se desses ductos mesonéficos que se tornam císticos, como a gente vê na imagem aqui. Outro tipo de cisto também que pode ser encontrado é o cisto da Rete Ovary. O cisto da Rete Ovary, como o nome diz, ele é derivado da rede ovariana, é também chamado de cisto da rede ovariana, que se torna cística devido às vezes a obstruções, né? Obstruções, processos inflamatórios, né? Ou outros processos obstrutivos. Então a gente vê aqui na imagem da esquerda, em uma gata, um cisto da Rete Ovary, às vezes presentes também
na região de hilo, tá? Entrada da rede ovariana na região medular do ovário, e essa é uma imagem de um cisto de Rete ovary ou de rede ovariana cística em porquinho da Índia. Então, o que caracteriza é a distensão dessas estruturas que constituem a rede ovariana. Assim como os cistos paraovarianos, esse cisto também não tem significado clínico, não tem produção hormonal e, consequentemente, ele não vai provocar alterações comportamentais e reprodutivas nessa fêmea. Esse é um outro cisto também sem significado clínico, que é o cisto de inclusão germinativa. Os cistos de inclusão germinativa, eles acontecem no local onde houve a ruptura do epitélio germinativo para a liberação do ovócito. Então, quando o folículo rompe e libera o ovócito, ocorre posteriormente uma proliferação do epitélio germinativo para reconstituir essa superfície, e durante esse processo, esse epitélio germinativo que a gente vê aqui nessa imagem, ele pode proliferar para dentro do parênquima ovariano, para dentro aqui dessa região cortical. Então, quando isso acontece, você pode encontrar estruturas císticas que são revestidas pelo epitélio germinativo. Esse cisto geralmente também não tem nenhum significado clínico. A exceção disso vai ser a égua, porque como nós vimos, a ovulação na égua ela acontece exclusivamente aqui nessa região da fossa ovárica. Então, quando ocorre formação de cistos em fossa ovárica, cistos de inclusão germinativa, eles vão acontecer nesse local, ele pode impedir, bloquear a liberação do ovócito. Então, ocorre e vai causar uma subfertilidade, que geralmente afeta um dos ovários. Consequentemente, ele vai ser responsável por subfertilidade em éguas. Um outro tipo de cisto também sem significado clínico, né, de pouca importância, é o cisto do folículo atrésico. Então, os folículos atrésicos são aqueles folículos que, uma vez que a fêmea teve já um folículo iniciando o seu desenvolvimento, os folículos, né, completado o seu desenvolvimento, os outros folículos, né, em fases mais anteriores da evolução desse folículo, eles entram em atresia por mecanismos de feedback. Então, esse folículo atrésico é normal, né, a presença de folículos atrésicos, como a gente vê nesse desenho esquemático de um corte de ovário, né, onde ele tem vários folículos em diferentes fases de desenvolvimento. Inclusive, a gente consegue ver aqui um folículo atrésico. Então, ele é um folículo que estava em fase de desenvolvimento, mas não completa esse desenvolvimento. Um outro folículo atinge completa maturidade e aí esse folículo entra em atresia. Esse folículo eventualmente pode entrar em atresia, pode se tornar cístico, né? Ocorrendo às vezes hemorragias nesses folículos, né? Principalmente em vacas mais jovens. Também não vai causar complicações, não há atividade hormonal nesse cisto do folículo atrésico. Cistos do corpo lúteo são relativamente frequentes em vacas, principalmente. Ocorrem geralmente durante o diêsto. 25% dos animais podem apresentar esses folículos, né, esse cisto do corpo lúteo durante essa fase, mas eles podem sofrer regressão. Normalmente eles sofrem regressão durante a gestação. Então, como o nome diz, é um cisto do corpo lúteo. Né? O corpo lúteo que se forma após a liberação do ovócito, ele pode se tornar cístico, sendo a área central que iniciou o processo de lise do corpo lúteo, ela fica com esse aspecto de fluido, com a presença de fluido, e a parede desse cisto, ela é constituída pela própria estrutura do corpo lúteo.
Enquanto tiver corpo lúteo, ele vai ter o cisto. Depois ocorre a regressão do corpo lúteo e também ocorre o desaparecimento dessas estruturas císticas sem trazer complicações. Só para ilustrar, ovário cístico em uma galinha, uma ave poedeira. Em aves, essa é uma lesão degenerativa que pode estar relacionada a infecções virais, como o vírus da bronquite infecciosa das aves, né, das galinhas, que que leva a um processo inflamatório no ovário, leva a uma ovarite, e dessa ovarite pode ser observado esse aspecto cístico dos folículos ovarianos, né? Lembrando que o ovário da galinha ele é formado por várias estruturas foliculares em forma de cacho de uva. Então, o que se vê aqui são as estruturas foliculares degeneradas com esse aspecto cístico. E aí nós chegamos no que realmente é importante, que são os cistos foliculares, que também inclui aqui na doença ovariana cística o cisto folicular e o cisto luteinizante. Esses dois tipos, eles formam a doença ovariana cística e aqui nós temos realmente complicações, alterações hormonais. Como saber quem é quem? É muito simples, né? Você pode identificar um cisto ovariano durante um exame de imagem, mas você tem que conhecer o histórico do animal. Se é um animal que não tem histórico de problemas reprodutivos ou distúrbios comportamentais relacionados a esses problemas reprodutivos, então não é um cisto folicular. São outros tipos de cistos sem importância clínica, um achado incidental. No entanto, se a presença desse cisto está relacionada a distúrbios hormonais ou a problemas comportamentais, a doença reprodutiva, aí sim você pode suspeitar da ocorrência de um cisto folicular ou de um cisto luteinizante. Então, é o tipo mais comum de cisto que é encontrado, são os cistos foliculares, os cistos luteinizantes. Eles ocorrem com grande frequência em vacas. As vacas leiteiras têm maior predisposição do que outras vacas, né, de outros tipos de produção. E as raças taurinas também têm maior predisposição. Cistos ovarianos, a doença ovariana cística também é muito frequentemente relatada em porcas, grande importância dela também na porca, e em cadelas. Então, nas cadelas e nas porcas, frequentemente ele tem um aspecto de uma doença policística, o ovário policístico é mais característico dessa doença ovariana cística. E o que são os cistos foliculares? O cisto folicular é uma estrutura que se forma pela persistência do folículo, um folículo maduro, que não completa o seu desenvolvimento, ele se desenvolve, ele amadurece, mas ele não libera o ovócito. Então, é uma estrutura folicular que não ovulou, não anovulatória, ela tem mais de 2,5 cm e persiste por mais de 10 dias. Então, essa presença essa persistência dessa estrutura com mais de 2,5 cm por mais de 10 dias, sem um corpo lúteo e interrompendo a atividade ovariana cíclica normal, é característico da doença ovariana cística ou dos cistos foliculares, também chamado de cisto folículo de Grave. Esse cisto, ele produz hormônios e vai interferir no eixo hipotalâmico hipófise ovariano. Como eu falei, nas porcas, eles são geralmente policísticos, são estruturas bem maiores que os folículos normais. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui um ovário policístico e aqui um ovário normal com folículos maduros em uma porca. Então, as estruturas foliculares císticas, elas são bem maiores do que o folículo maduro normal.
Outro tipo de cisto, o cisto luteinizado, que tem a mesma patogenia dos cistos foliculares, né? No entanto, o que caracteriza ele é essa luteinização das células da teca. Então, a parede do cisto ela é luteinizada e, consequentemente, ele tem uma maior produção de progestágenos. Ele vai se caracterizar principalmente, portanto, pelos níveis altos de progesterona. Então, o mecanismo é muito semelhante, mas ele vai ter essa característica de maior quantidade, de ser um cisto que produz progesterona. A parede é mais espessa, né? Geralmente é o que diferencia ele macroscopicamente de um cisto folicular, é que ele tem essa parede espessa, enquanto os cistos foliculares geralmente eles têm uma parede mais fina, que é uma parede não luteinizada. E os animais que têm cisto luteinizado geralmente vão desenvolver um quadro de hiperprogesteronemia, que é o tipo de hormônio que vai ser produzido por esses cistos. Cistos ovarianos, na doença ovariana cística, eles são estruturas que produzem, elas permanecem produzindo hormônios, né? Eles vão estar produzindo hormônios e essa produção hormonal vai depender muito do tipo de célula que predomina na parede dessa estrutura folicular. Então, quando você tem predomínio de células da granulosa, o que você vai ter mais produção de estrógeno. Quando você já tem essas células da teca, principalmente com a luteinização das células da teca, tem mais predomínio de progesterona. No entanto, você pode ter células produzindo também andrógenos, né? Há relatos, há muitos casos, de animais que têm produção de andrógenos e desenvolvem um comportamento masculinizante. A etiopatogenia dos cistos foliculares, ela envolve vários fatores que são observados nas diferentes espécies. Então, quando a gente pensa em vacas, o principal fator está relacionado a infecções uterinas pós-parto, onde essas infecções bacterianas, essas bactérias produzem toxinas ou há produção de toxinas durante esse processo inflamatório, e essa toxina produzida nesse processo, ela leva a uma maior liberação de cortisol, que altera a liberação de LH. Pode ser uma diminuição na liberação de LH ou um atraso, ou ainda existem casos que relatam uma redução dos receptores de LH, que vão deixar de responder e aí vai se formar uma estrutura cística. Esse é o principal mecanismo em vacas. Em vacas, esses processos ocorrem geralmente no pós-parto. E quando eles ocorrem precocemente, no período de puerpério, pode haver uma involução espontânea desses cistos foliculares, mas se eles ocorrem mais tardiamente, né, em torno até de 60 dias após o parto, eles podem causar graves problemas reprodutivos, né, eles vão ter produção hormonal e vão persistir por tempo indeterminado. Em porcas, o principal fator relacionado à formação de cistos foliculares é o estresse. Porcas, os suínos são animais que são muito sujeitos ao estresse, e quando sob estresse, eles liberam maiores quantidades de cortisol, que vai ser o responsável por desencadear essas alterações na liberação do LH. Já em pequenos animais, em cadelas e gatas, principalmente em cadelas, o uso de inibidores do estro, que é feito às vezes para evitar o cio e evitar a reprodução desses animais, é o principal fator relacionado à ocorrência dos cistos foliculares. É claro que existem também fatores genéticos e outras alterações que podem estar presentes nessas espécies, mas esse é o fator mais importante, né? O uso de hormônios inibidores do estro, que também vai causar um desequilíbrio na liberação de LH e FSH e predispor à formação dos cistos foliculares. Cistos foliculares, como eu já falei, ele pode produzir estrógenos, andrógenos ou progesterona. Quando eles produzem estrógeno,
você vai observar um comportamento característico dos níveis elevados de estrógeno no organismo. Então, esse animal apresenta um êxito contínuo, ele pode ter um comportamento de ninfomania. Esse comportamento de ninfomania não está associado à presença de corpo lúteo, né? Então, essa ninfomania é uma alteração que é mais observada em cadelas, e cistos foliculares ocorrem principalmente em cadelas mais velhas. Então, geralmente em cadelas mais velhas, eles produzem estrógeno e vão ter essa característica desse comportamento de ninfomania. Outra alteração é que o estrógeno ele causa uma proliferação do endométrio, né? Ele atua sobre o endométrio, estimulando a proliferação endometrial, levando a doença conhecida como hiperplasia endometrial cística, que nós vamos falar sobre isso na aula sobre útero. Então, essa hiperplasia endometrial cística, ela se caracteriza por uma proliferação das glândulas endometriais que ocorre sob estímulo do estrógeno. Também sob estímulo do estrógeno, há uma sensibilização do endométrio que passa a apresentar mais receptores para a progesterona, então ele vai ser mais responsivo à progesterona e pode haver um aumento na secreção de fluidos pelas glândulas endometriais, que é a ação da progesterona, levando a hidrometra ou a mucometra. O estrógeno também atua aumentando a vascularização do endométrio, então isso vai levar a um quadro de sangramento vaginal associado a esse hiperestrogenismo. Além disso, o hiperestrogenismo também causa supressão de medula óssea. E aí esse animal, além desses distúrbios hormonais, pode apresentar também anemia, trombocitopenia, sangramento ou granulocitopenia com aumento de suscetibilidade à infecção. Quando esses cistos têm mais predomínio de células da teca luteinizadas, eles vão produzir progesterona, né? E essa produção de progesterona num endométrio sensibilizado pelo estrógeno leva a uma hiperplasia endometrial cística também, né? Só que nesse caso ele vai ter maior produção de fluidos, maior acúmulo de líquidos produzidos pelas glândulas endometriais que acumulam dentro do útero. E, sob a ação da progesterona, o útero é mais suscetível à infecção, então, frequentemente, ele vem associado à piometra. E, é claro, esse animal, sob efeito da progesterona, ele entra em anestro. Então, o anestro, a ausência de ciclo estral, ele é característica dos animais que têm cistos foliculares que produzem progesterona. Isso é muito mais relatado em porcas, né? Embora vacas também essa seja uma alteração possível de ser observada nos animais que têm cistos foliculares, formam cistos foliculares, numa fase mais avançada. É importante ressaltar aqui, né, a importância também das lesões em porcas, né, que vai ser uma causa importante de distúrbios hormonais, e que além dessas alterações que nós comentamos aqui, outras manifestações associadas a níveis elevados de estrógeno, no caso de produção de estrógeno, como, por exemplo, edema de vulva, hipertrofia de clitóris, né, também são observadas em cadelas, né, principalmente em cadelas. E lembrando que em éguas, esse tipo de lesão não é relatado. Éguas apresentam folículos, né, folículos com formações císticas, folículos císticos, mas isso não é um cisto folicular, é algo fisiológico nessa espécie, né, que desaparece depois de algum tempo. Os processos inflamatórios do ovário são chamados de oofurite ou de ovarite, eles podem ser denominados também de ovarite. A chegada de agentes infecciosos ela pode ocorrer por via hematógena,
Então, um animal que tem um quadro de sepsemia ou bacteremia ou ainda em viremia, por via ascendente, a partir de lesões no endométrio ou nas tubas uterinas, então tem uma endometrite ou uma salpingite, e o processo infeccioso ascende, evolui aqui até os ovários. Mas também pode ser uma expansão de uma peritonite, né, com a invasão da, do tecido ovariano, que em bovinos isso é mais relatado, em animais que têm tuberculose, com presença de lesões em cavidade peritoneal, e essas lesões elas conseguem invadir, essa bactéria consegue invadir também o tecido ovariano, formando granulomas, né? Granulomas também no ovário. A Brucella suis é uma causa importante também de oforite em suínos, né, em porcas, né? Também vai se caracterizar por lesões granulomatosas. Em, em bovinos, também pode estar relacionada à infecção pelo vírus da rinotraqueite infecciosa bovina. Lembram que tem um herpes vírus que causa um problema respiratório, no trato respiratório dos bovinos. Quando esse vírus ele entra por via reprodutiva, pelo trato genital, ele vai causar infecção do trato genitorinário, especialmente do sistema genital, acometendo o útero, vulva e ovário. Né? A doença é conhecida como vulvaginite pustular bovina, que nós vamos comentar um pouco mais no final, quando falarmos de patologia de vulva e vagina. Outros vírus também podem causar alterações semelhantes, né? No entanto, o vírus da rinotraqueite infecciosa bovina, ele vai levar uma oforite necrosante. Então, embora a maioria das infecções dos ovários sejam bacterianas e piogênicas, né, muitas vezes bactérias circulantes, é possível de ter também, como nós vimos, algumas causas virais. Esse é um exemplo de uma oforite caseosa, é uma ovelha, né? Foi publicado no site de uma universidade americana. E nesse exemplo aqui, nós vemos a presença de uma lesão caseosa, né, cometendo, destruindo o ovário, e o agente identificado aqui foi o agente da linfadenite caseosa. Né? Então, o Corynebacterium pseudotuberculosis é um agente importante que causa lesões caseosas nos linfonodos, e eventualmente você pode encontrar essas lesões também em outros tecidos, como o ovário. Então, esse é um achado interessante, mas não visto com tanta frequência. As oforites ou ovarites são muito comuns em galinhas, né? Geralmente associadas à peritonite ou celonite, se a gente considerar que as aves elas têm uma cavidade celomática, né? Ela não tem a divisão entre cavidade abdominal e cavidade torácica, né? Mas sim uma cavidade celomática. E aqui nós vemos um exemplo de uma ovarite com peritonite em galinha. A gente observa aqui na ponta da seta um folículo ovariano necrótico, de coloração mais escura, devido ao processo inflamatório degenerativo, e a presença na cavidade abdominal ou na cavidade celomática de um material irregular, de espesso, né, um material irregular espesso, que reveste muitas estruturas dessa cavidade. Então, isso pode ser relacionado a uma infecção bacteriana, como por exemplo E. coli, causa às vezes desses processos inflamatórios em aves, e que acaba acometendo também o ovário por expansão dessa peritonite. Finalmente, as neoplasias ovarianas, elas são relativamente
comuns, né? Não são tão relatadas, a gente já encontrou alguns casos na área de patologia, mas elas são observadas em algumas vezes. Então, as neoplasias ovarianas elas podem se originar de células epiteliais de superfície, que são as células que formam o epitélio germinativo, das células germinativas aqui da camada de célula da célula germinativa, você tem o ovócito, né? Então, da própria célula germinativa, das camadas aqui de cordões estromais, incluindo célula da teca, célula da granulosa, ou podem ser metastáticas, né? Com relação às neoplasias de células epiteliais de superfície, elas são consideradas mais frequentes, a maioria dos autores considera isso, né? Elas representam 65 a 70% das neoplasias ovarianas e 90% dessas neoplasias são malignas. Elas acometem principalmente animais velhos e os tipos mais comumente encontrados são os adenomas, adenocarcinomas e o cistoadenocarcinoma. A gente já recebeu casos de cistoadenocarcinoma. Então é importante às vezes diferenciar, porque essas neoplasias às vezes crescem muito e ocupam espaço na cavidade abdominal, né, comprimindo outros órgãos, mesmo não sendo malignas. Os de células germinativas não são muito comuns, né? Então não se consegue estabelecer nenhuma frequência dela entre as neoplasias ovarianas. Dessas, 3 a 5% são malignas e também são relatadas, segundo a literatura, em animais velhos, embora a gente tenha encontrado alguns casos aqui em animais jovens, né, com mais de 1 ano de idade. Os principais tipos que são relatados de neoplasias ovarianas são o teratoma e o disgerminoma. Esses tumores já foram relatados aqui na área de patologia. O outro tipo, célula de cordões estromais, segundo a literatura, eles representam 5 a 10% das neoplasias ovarianas. No entanto, na nossa rotina, é mais comum a gente encontrar em cadelas esse tipo de neoplasia, né, principalmente tumores de células da granulosa, do que os de células epiteliais de superfície. Talvez porque muitos desses tumores, né, muitos tumores de célula da granulosa, eles têm atividade hormonal, provocam alterações hormonais nessa fêmea e talvez por isso essa manifestação clínica hormonal da neoplasia leva a maior procura pelo diagnóstico e acaba se identificando, se fazendo a castração, né, e na castração, na retirada dos ovários, se faz o diagnóstico desse tumor de célula da granulosa. Essa observação também foi feita pelo professor Hernani, lá em Belo Horizonte, né? Um dos autores do livro de Patologia da Reprodução dos Animais Domésticos, né? Em que ele também observou com uma frequência bem maior esses tumores de célula da granulosa. Então, a gente vê mais tumores de célula da granulosa, tumores de célula da teca são menos frequentes, mas também é observado, às vezes, uma relação, uma associação a neoplasias que tanto têm formação de célula da teca como da granulosa. Pode afetar animais de qualquer idade, frequentemente são animais em idade reprodutiva, inclusive, e há ainda um relato, numa revista, sobre tumores de Sertoli e de Leydig em cadela. Então, seria células que têm uma transformação, uma perda de diferenciação e transformam-se em células de Sertoli e de Leydig. As metástases, né, sempre vão ser malignas, é claro, porque um tumor que faz metástase, ele sempre vai ser maligno, mas as metástases, segundo a literatura, representam 5% das neoplasias ovarianas. Mas dificilmente a gente encontrar, porque não é um local frequentemente pesquisado para metástases. Se vocês lembrarem das aulas práticas que vocês participaram de patologia geral, perguntem-se quantas vezes vocês realmente se preocuparam
em examinar as gônadas, seja os ovários, sejam os testículos. Então, muitas vezes a gente não se preocupa depois que já localizou a causa da morte ou sabendo que doenças ovarianas raramente vão ser causa de morte. Alguns exemplos de tumores ovarianos são o cistoadenocarcinoma de ovário, achado de matadouro de um livro de inspeção. Então, eles são comuns em cadelas, em porcas, em éguas e em vacas, né? Nesse caso aqui, em uma vaca. É um tumor maligno, nesse caso, com crescimento muito acentuado. Às vezes eu já recebi um tumor semelhante, né, que foi caracterizado também como cistoadenocarcinoma ovariano, com essas características, e quando você começa a cortar, a maior parte dele é cística. Ele tem pouco tecido realmente firme para se fazer o exame histopatológico, né? Então, por isso ele recebe essa denominação de cistoadenocarcinoma. O tumor de célula granulosa, como eu falei, alguns autores consideram ele como o mais comum entre os tumores ovarianos. Então, aqui na nossa rotina e em algumas universidades no Brasil, é o mais comum, o tumor de célula granulosa. Eles são geralmente unilaterais, são tumores arredondados ou ovalados, com a coloração mais amarelada, tem uma superfície lisa, né? Superfície bem lisa, e ao corte observa-se um aspecto sólido, né? Com pequenas áreas císticas. Então, eles podem variar desde estruturas sólidas ou estruturas císticas ou policísticas. Esses tumores podem chegar até 30 centímetros de diâmetro, né? Chegar a pesar vários quilos, a ser relatado em ruminantes, né? Já foram identificados em ruminantes tumores que chegaram a 15 quilos, e microscopicamente ele pode se caracterizar pela formação de rosetas, que é mais comumente observada quando estão associados a tumores de célula da teca. São tumores geralmente benignos, mas com atividade hormonal. Eles tanto produzem estrógeno como testosterona. E aí, quando há produção de estrógeno, eles vão causar hemorragias uterinas, vão causar alterações do ciclo estral, hiperplasia endometrial cística, metrite, e pode levar também à piometra. Além disso, essas lesões que causam hiperestrogenismo, como esse tumor de célula granulosa, mas também os cistos foliculares, eles podem estar associados às patologias mamárias. A gente tem um excesso de produção hormonal que pode atuar também sobre a glândula mamária. Esse tumor de célula granulosa ele é relativamente comum em vacas, algumas raças têm maior predisposição, e os animais mais velhos são os mais frequentemente afetados. Também já foi relatado em éguas, né, onde geralmente está associado ao anestro, quando há produção de progesterona, mais comumente, mas pode levar a ninfomania ou um comportamento chamado de virilismo, que é um comportamento masculino, né? Então, é também uma característica quando ele tem produção de andrógenos, né? Ele é responsável por produção de esteroides de uma maneira geral. Então, dependendo da diferenciação, ele pode produzir hormônios que não fazem parte da constituição natural da fêmea. Em gatas, esses tumores, eles são principalmente malignos, né? Na maioria das espécies, a maioria deles é benigno, mas em gatas, quase sempre eles são malignos. E em cadelas, que são comuns também, eles geralmente são caracterizados pela produção de estrógeno, causando cio prolongado. Exemplo de tumor de célula granulosa, né? Uma massa firme, sólida, com áreas císticas, né? Que ele está cortado ao meio em uma cadela e realmente é um tumor bem grande. E no exame histológico,
a gente vê essas formações de células lado a lado, como empaliçada, e às vezes se organizando para formar essas estruturas císticas, né, como a gente vê aqui. Com as neoplasias, né, nós encerramos as patologias do ovário e na próxima aula nós vamos falar sobre patologias de tubo uterina. Até lá!